Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreve em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe aí o seu like, seu gostei e compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte aí da nossa família de mais de 200 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer. Até porque esse podcast acontece por você, para você e para mais ninguém. Toda semana nós estamos aqui com convidados especiais. Hoje não é diferente, porque mais uma vez eu tenho a alegria de trazer esta mesa para uma conversa, compartilhar de experiências, para um tempo de comunhão, um tempo de qualidade, um amigo, um irmão, um pastor, alguém que tem muito de Deus para compartilhar com esta geração. Estou falando já do parceiro do Eu Acredito Podcast, pastor Carlos Cardoso. Pastorzão, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Paz do Senhor, irmão Fábio, paz do Senhor, geração, eu acredito, né? Que cada dia está crescendo para a glória de Deus e esse canal tem sido um canal de bênção para muita gente. Muita gente tem sido abençoada pelo conteúdo que sai daqui. E eu me sinto honrado de voltar aqui, né? Amém. E as pessoas têm sido abençoadas por pessoas igual o senhor, que sempre vem aqui compartilhar tanta coisa de Deus que está sobre a sua vida. Poderia estar falando só lá no seu canal, mas ainda assim vem aqui, tira um pouco do seu tempo para nos alimentar e alimentar o público aqui do Eu Acredito Podcast. Não só eu, mas todos os inscritos do podcast, é grato ao Senhor por isso, tá? Muito obrigado. Eu fico até receoso de falar o seu nome, Carlos Cardoso, porque o YouTube parece que boicota o menino que faz os cortes, faz as capas e coloca o título. Ele estava falando que algumas vezes, quando ele coloca PR Carlos Cardoso, não permite ser monetizado os cortes, o conteúdo, que é o senhor que está aqui falando, compartilhando. Eu falei, o que acontece? Aí ele disse, cara, eu não sei. Se eu colocar outro nome, dá certo, mas PR Carlos Cardoso não dá certo. O que acontece? O que está acontecendo? Até o próprio YouTube está... Ele já... É que é um algoritmo, né? Como é uma plataforma, inteligência artificial, eu perdi um canal de 100 mil, aí eu estou com um de 80 mil desmonetizados, que eles desmonetizaram, e o outro canal agora, ele está monetizado, mas eles pediram para mim fazer uma retratação por causa de um vídeo. Então, assim, e aí o algoritmo vê que o que você fala é muito polêmico, né? E aí, por exemplo, os meus inscritos, eles fazem, o YouTube faz... Você tem certeza que esse conteúdo é relevante para você? É mesmo? Sim, para os meus inscritos. Vale a pena você continuar inscrito nesse canal. E aí os seguidores plintam. E outra coisa que acontece no meu canal, eles desinscrevem as pessoas. Então tem muita gente que vai lá ver, não estou mais inscrito. Aí tem que se inscrever novamente, né? Então é algo que o algoritmo já sabe. Mesma coisa no Instagram e no Facebook. Que loucura, então. Que nem no meu Instagram, que é a minha conta maior, que está com 125 mil, até março está restrito só aos meus seguidores, os 125 mil. Então, ele não entrega. Se você não for meu inscrito e for procurar esse canal, esse meu Instagram de 125 mil, você não encontra. E foi por um vídeo verdadeiro, de uma brincadeira lá sobre um robô, e eles detectaram que aquilo não deveria ser anunciado na plataforma. Aí me boicotaram. Aí eles limitam o alcance, entendeu? E não tem como recorrer? Já fiz todos os... E não esperar o milagre. Ou se não, só em março. É a segunda vez que acontece isso comigo no Instagram. Mas que loucura, né? Então, Eu Acredito que o podcast está correndo risco com o pastor Carlos Cardoso aqui. Até o Erics agora ficou... O pessoal pensa que é que teoria, fácil. mas Não Você sabe quem você é, na realidade. Não, estou falando aqui pelo que aconteceu mesmo. Eu até tinha comentado contigo. O pessoal tenta colocar... Existe até alguns cortes que foram feitos que a gente evitou de colocar o seu nome. Só deixou o título. Não monetiza, né? Não monetiza, entendeu? É bom trazer o seu aqui, mas tem que monetizar também, porque tudo tem um custo, né? Eu queria... Tá certo. Porque querendo não...
PR Carlos Cardoso se tornou uma chave de Sim. pesquisas no YouTube. Tem muita Sim. gente que pesquisa os seus conteúdos. Então, quando eu coloco Carlos Cardoso, quem em algum momento pesquisa lá no YouTube pode acabar recomendando os meus vídeos, entendeu? Sim. Então, agora eu tô fora da recomendação porque eu não coloquei. Pastor, mas o senhor vindo aqui, o senhor já está merecendo Pix, na verdade, né? Eu tenho que fazer um Pix de tanto vir aqui. Abençoa o profeta. Abençoar a sua vida, né? Mas agora no Brasil está complicado até fazer Pix, né? O que está acontecendo com o Brasil? Pix, Drex, tem alguma coisa a ver com o governo mundial? Então, eu tenho falado, Fábio, abertamente que o Brasil... Você quer olhar para o mundo, não é o Brasil. Porque assim como o real digital, o euro digital está sendo testado, o dólar digital já está sendo testado. Então, é um mundo que caminha para o totalitarismo, né? Primeiro que as pessoas precisam entender que... E aí eu digo, você quer entender como será o mundo até 2030? Olhe para a China. Então, quem é o pai dessa ideia de controlar tudo que as pessoas fazem e saber o que você compra, o que você come, o que você faz, é a China, né? Então, assim... E aí por exemplo, a gente está dentro de um governo que o presidente colocou sigilo no gasto do cartão corporativo dele. Sigilo de 100 anos. E aí ele quer saber o que o povo faz e o limite. Se você ultrapassou R$5.000, automaticamente a Receita Federal vai notificar os bancos, e não é só banco, maquininha de cartão de crédito, tudo que está ligado ao sistema financeiro tem que notificar a Receita Federal que você ultrapassou o limite de R$5.000. Então, assim, para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, R$15.000. Então, assim, é algo que as pessoas dizem, não, mas a gente não vai taxar o Pix. Eles falam, nós não iremos taxar o Pix. Assim como ele disse que os pobres não iriam mais pagar imposto. E aumentou a taxa tributária. Assim como ele disse que o pobre ia comer picanha. E o pobre está comendo... Aí ele ofereceu abóbora, não foi isso que ele ofereceu para o povo? Desse jeito, está oferecendo abóbora, né? Então, assim como ele disse que seria um governo dos pobres, e eu digo assim, em um ano aumentou 25% os moradores de rua no Brasil. Então, assim, imagine que se ele é do pobre, porque os pobres estão ficando mais pobres. Essa é a realidade. Aumentou 25%, de 200 e alguns mil pessoas, foi para 300 e poucos mil pessoas morando na rua. E aí o preço de tudo está caro. E aí o governo ele quer monitorar tudo que você faz. Essa é a realidade. Então, existe uma malha que está sendo colocada, que já existe a malha fina da Receita Federal, que eles passam e detectam quem está sonegando imposto. Só que o pobre tem muita renda informal, né? Então, imagine o pedreiro, imagine eu contratei você para trabalhar na minha casa, uma imaginação, né? Sim. Pedreiro. Aí você me liga, faltou cimento, ferro e cal. Eu falo, Fábio, eu vou mandar o dinheiro no teu Pix, vai lá e compra. Quer dizer, você já vai receber o pagamento do meu, mas você recebeu um dinheiro extra. Você, com pressa de terminar a obra, eu te mandei R$3.000 e te dei 2.000, deu 5.000. Mas o R$3.000 de material não tem nada a ver com você. Seria o bruto, não o líquido, né? E como é que você vai comprovar para a Receita que esse dinheiro não é teu? Que loucura. Não tem como. E aí, por exemplo, mas eu sou um trabalhador informal. Aí tá, mas se você é um empresário, por que você não paga imposto como empresário? Por que você não tem uma empresa? Então, quer dizer, você está sonegando o governo. Você está fazendo... Quem é que é mais prejudicado nisso? É o pobre. O vendedor de cachorro-quente. O cara compra o pão, a maioria não tira, não, porque o problema não é a cultura. O brasileiro não tem cultura de pedir nota, de colocar CPF na nota. Quer dizer, se eu coloco só meu CPF, dá um vínculo. Por exemplo, fiz uma compra. Hambúrguer, salsicha e tal. Só de eu colocar lá vai dar um vínculo. Você está entendendo? Uhum. Mas as pessoas não colocam. Aí o leão vai vir, não, mas você movimentou aqui R$50.000. Muitas vezes você ganhou desses 50.000, 15. Em um ano, vamos dizer assim. Só que eles não vão querer saber. Se você não tiver como comprovar,
você vai ter que pagar 27% de imposto. E aí você vai ficar Dos devendo pro 50 governo. mil, não é do 15, é dos 50 mil. Imagina. Então, a pessoa ela vai ficar totalmente. Só que, eu vou dizer algo aqui que ninguém está falando, tá? Dentro de 2 anos, existem 2 coisas que estão acontecendo. Primeira coisa, existe uma pauta no Congresso para ser votada, eles vão processar quem tem o dinheiro físico guardado. Eles não querem que ninguém tenha dinheiro em casa guardado, porque com dinheiro em casa não tem como eles fiscalizar. Que loucura. A única maneira de você fugir dessa pauta é dinheiro físico. Como já está lá no Brás, na realidade, as pessoas colocaram muito vídeo do Brás agora com a taxinha, não recebemos Pix. Mas o Brás estava recebendo Pix, pelo menos. Mas cartão de crédito, a gente cobra mais, vai pagar a taxinha do cartão. Só que agora eles não estão recebendo Pix, né? Já existia. Mas não é só no Brasil, existe muita gente que não quer mais receber Pix. E aí, eles querem, primeira coisa, processar quem tem dinheiro em espécie. Então, se eles descobrirem que você tem dinheiro em espécie, que aquele dinheiro não está declarado, você vai poder ser processado e preso. E preso, não é só processado. Você está proibido, se for aprovado, de guardar dinheiro na sua casa. Mesmo dinheiro sendo seu. Mesmo dinheiro sendo seu, porque você vai ter que declarar de onde veio aquele dinheiro e por que você está com o dinheiro em casa e não está no banco. Mas que absurdo. Porque o governo quer controlar tudo. Segunda coisa que as pessoas não estão comentando é o Drex. Então, assim, que o Drex vem, já está em pauta, tá? Saiu ontem nos jornais que eu estou falando que pesquisem, para vocês não dizer que é teoria do pastor Carlos. E os bancos vão limitar saque em dinheiro em espécie. Será limitado um valor Limitado. específico? Então, hoje, vamos supor que você consiga sacar lá na boca do caixa, lá 3 mil. Eles vão limitar para 1.000. Se você fosse no banco, lá dentro do banco, dependendo da tua movimentação, você pode sacar 10 mil por dia, eles vão limitar para 5. Mas eles não querem mais que as pessoas utilizem dinheiro físico. Por quê? Eles querem rastrear tudo. É o que a China faz. A China sabe quanto você come de carne, de carboidrato, de arroz, de feijão, quanto você paga de luz, quanto você paga de energia, e se você está pagando em dia, se você é um bom cidadão. Então, na China, para você ter uma liberdade dada pelo governo, você tem que ter uma pontuação no teu crédito social alta, para você receber auxílio do governo, para você poder comprar, para você poder fazer, você tem que ser um bom cidadão. E como é que eles sabem que você é um bom cidadão? Até parece absurdo. Por exemplo, você atravessou a rua numa rua fora da faixa, você perde ponto. É o score social. Porque eles monitoram via reconhecimento facial. Tem um caso na China que a mulher foi presa porque ela ia chegar atrasada no emprego e ela pulou a catraca do trem. Eles prenderam ela. Então lá é tudo controlado, tudo monitorado. E o Brasil é o mesmo caminho. É um caminho do comunismo, é o caminho do totalitarismo, é o caminho do governo anticristo. Com o fim do dinheiro do papel, vem o Drex. E o Drex já está sendo testado, né? Começou no ano passado, teve transações entre banco, né? Entre a Caixa Econômica e o Inter, entre a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Então, já deu certo. E agora vai para a população. O Drex, ele é mais codificado e rastreado. Então, quer dizer, com o Drex, escuta o que eu vou falar aqui. A partir do momento que nós não tivermos mais dinheiro e você for totalmente digitalizado pelo Drex, nós não precisaremos mais declarar imposto de renda. Por quê? Porque o governo vai saber tudo. A transparência vai ser tão grande que você não tem como mais sair da teia. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão preparando o caminho para um controle tão absurdo que vai ser impossível você viver no Brasil sem declarar imposto e sem pagar imposto de tudo que você faz. Tudo que você estiver fazendo pelo Drex já está sendo declarado de alguma forma. Sim, porque já é o dinheiro digital do Brasil, então tudo já está na fonte. Então, essa questão que está acontecendo com o Pix atualmente também já seria um teste para o Drex ou não tem nada a ver? É um teste do controle. É um teste de tudo que está por vir já.
Então, simplesmente, por exemplo, esse ano vai ter que declarar. 2026 já vem o BAC. Tem milhões de brasileiros que não pagavam imposto que serão obrigados a pagar. 2027 nós não temos mais dinheiro. E então já está todo mundo dentro da teia. E o Drex só vai pegar toda essa informação, ele vai ter o teu perfil e aí acabou. Mas isso e outra coisa, pessoas ricas estão dizendo que é o caminho da escravidão total, tá? É escravidão, porque você não terá mais liberdade. E aí vem o respaldo bíblico, né, Fábio? Nós só encontramos isso aonde? Apocalipse 13, 16 e 17. Ele fez que a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, lhe seja posto um sinal na mão direita, na testa, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver dentro de um registro de controle, né? Se não tiver a marca da besta. Então, hoje é o caminho do totalitarismo. Quer dizer, o sistema vai saber tudo que você faz através do dinheiro. E se você não estiver totalmente dentro do padrão, como acontece na China, você perde toda a tua liberdade. E não essa historinha, eles não vão taxar. Não existe. Por que é a Receita Federal que está querendo os teus dados? É a Receita. E aí vem a informação do meu contador, tá? Eles queriam fazer isso em 2023, o Campos Neto, que era o presidente do Banco Central, não autorizou. Eles já queriam em 2023, quer dizer, atrasou um ano. Só que agora, vamos lá, agora é um novo presidente do Banco Central, totalmente socialista, totalmente aberto a essa agenda de totalitarismo. Foi dia 1º de janeiro que entrou em vigor o monitoramento. Então, do mês de junho, por exemplo, mês de julho, os bancos, todo o sistema financeiro vai ter que informar a Receita, e dezembro, novamente, para a declaração de 2025. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Já que você gosta de perguntar, posso perguntar para você? Pergunta que eu repasso, se não souber responder. Se vamos entrar dentro do parâmetro ilusório, porque na minha visão é ilusório, mas vamos supor que o Bolsonaro volte, se candidate e ganhe. Ele vai tirar isso? É bem possível que não, porque quem deu início a isso tudo foi o Bolsonaro, foi ele que veio com o Pix, né? Não estou falando contra o Bolsonaro, mas é o óbvio, quem trouxe o Pix para o Brasil? Bolsonaro. Está sendo taxado agora o Pix. Sim. Mas foi dentro do governo PT, do governo do PT. Tem como agora destaxar o Pix? Eles não conseguem mais mexer em nada. Então, quer dizer, não pode vir o melhor presidente. Vamos supor que seja o Tarcísio, seja o Zema, seja o Ratinho Júnior presidente, né, que está aí para ser candidato também. Seja o Marçal, o Gustavo Lima. Imagine que qualquer presidente que entrar não consegue mais mexer nessa situação. Por quê? É aí que entra, que as pessoas olham só para o Brasil. É uma questão mundial. Então, essa questão de controlar o dinheiro, a renda do povo, não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Isso já vai... o euro digital está sendo testado, o dólar digital, o rublo, o dinheiro da Rússia, que a gente chama de CBDC, né? As CBDCs. Então, a gente está no fim do petrodólar, dinheiro rastreado por petróleo, e nós estamos entrando na era da digitalização. O ouro é informação hoje. Então, países que têm muita informação têm mais poder hoje, não é que tem mais petróleo. Então, o que acontece? A digitalização, esse sistema, ele é mundial, né? E aí existem as previsões de crises financeiras que vai levar o povo para o digital de uma forma muito rápida. Né? A gente está aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê o WorldCoin, é a moeda do Sam Altman. Em São Paulo, ele está pagando R$300 para as pessoas escanear a íris dos olhos. Mais de 150 mil brasileiros escanearam já. Imagina você ir lá só para eles tirar uma imagem do teu olho. Qual é a questão? É o criador do ChatGPT, hein? Qual é a grande cartada dele? Não, a gente quer escanear criar uma identidade digital humana para os robôs não entenderem que é um robô. Que é a questão dos robôs humanoides, que olha só para onde está
Então, é para o robô identificar que é uma pessoa e não um robô. Então, eles estão escaneando os olhos. Imagine que você está andando na rua e os robôs vão identificar. Não, é uma pessoa, não é um robô. É um humano. É humano. Essa é a ideia, mas não é isso. O que é essa WorldCoin escaneando e dando R$300 lá em São Paulo? 150 mil pessoas já fizeram. É a identidade digital. Então, quer dizer, a íris dos teus olhos são única. É a tua identidade. Você saiu na rua e você está pedido, ou você não está pagando imposto, ou você está sonegando imposto, ou você tem dinheiro guardado, ou você não está... Você saiu na rua, ele se identifica. Sonegador identificado. Na hora. Meu Deus do Você céu. está entendendo? Isso está acontecendo diante dos nossos olhos e a gente não percebe. As pessoas acham que tudo isso é teoria, né? Entendeu? É uma coisa que não tem como. É uma teia... E eles tentam nos censurar dessas informações aqui, né? Sim, porque eles, o que eles passam? Tudo isso é para a tua segurança. Então, eles estão fornecendo uma segurança, só que em troca você está dando toda a tua liberdade. E aí vem essa visão. Nós somos escravos, Fábio. Por quê? Porque se eu fosse livre, por que eu tenho que declarar ao governo que eu tenho? O que o governo tem a ver com minha vida? Você está entendendo? Por que eu tenho que declarar todo ano quanto eu ganhei, quanto eu... O governo tem um impacto significativo em nossas vidas. Do nada. Tá repreendido. Entrou aqui o bicho, ó. Entrou aí também? Entrou. Tá aqui, ó. Travou. Tá, ó, entrou no meu e no teu aí, ó. Econômico, saúde. O governo é responsável por garantir o acesso Do à nada, saúde, irmão. E a inteligência regulamentar artificial está medicamentos e defendendo serviços a... médicos e financiar hospitais e clínicas. Do nada, Educação. veio pro meu celular, A velho. qualidade e o acesso Não, à veio pro meu educação celular, são ó. fortemente influenciados E no meu pelas também, eu políticas tirei aqui. governamentais. Segurança. As forças policiais e o sistema judiciário são instituições governamentais responsáveis pela segurança da população. Infraestrutura. A construção e manutenção de estradas, Misericórdia. pontes, escolas e Olha o hospitais quanto nós são estamos sendo responsabilidade do monitorados. governo. Uma pergunta que eu Meio fiz, o ambiente. que o governo tem a ver com minha Leis e vida e... regulamentações ambientais são criadas e aplicadas pelo governo Aí para o cara proteger tá falando os um monte de recursos coisa naturais aqui. e serviços públicos. Defendendo o governo. Responsável por fornecer serviços essenciais como água. Aqui, ó, não entrei nada, poxa. Tá aqui, ó, tava só na live. O governo desempenha um papel fundamental na organização da sociedade É e na pra garantia você dos ver. direitos dos cidadãos. Gostaria de saber mais sobre algum desses É pra temas em você particular? ver. Por exemplo, Eu não quero saber como é que sai. Você tem que fazer aqui, ó, igual eu fiz. E aí fecha tudo. Ah, tá, foi. Senão não vai. Você tá entendendo? Irmão, tipo, a pergunta que eu fiz, o que é que o governo tem a ver com a minha vida e do nada. A inteligência artificial responde. Não, tem gente, não, tem gente que acha que é teoria da conspiração, que é loucura, que é doideira, mas a inteligência artificial Ela tá tá aí. captando a tua informação, né? Hoje, tudo que a gente fala perto do celular... E outra, eu trabalhei com um policial civil que investigava policial da corregedoria. Ele falou, até que o teu celular com a tela apagada, que eles com a tela apagada não. Eles entram, eles enxergam tudo que está acontecendo à volta e captam toda a informação necessária. Então nós, de alguma forma, já estamos sendo observados, né? Observando. Então hoje não precisa nem mais aquelas plaquinhas, sorria, você está sendo filmado. A prova diz, por exemplo, a Alexa, que todo mundo tem em casa. Tudo que você fala dentro da sua casa é armazenado em nuvem. Tudo. Você tem que autorizar. Você comprou a Alexa, está usando. Existe um crime, tá? Para quem pensa que isso é teoria, é só pesquisar. Crime solucionado nos Estados Unidos pela Alexa. O advogado, o cara matou a esposa. O advogado entrou com uma ação contra a Amazon pedindo a quebra do sigilo do aparelho. A Amazon brigou, até que liberou. E quando liberou, viu toda a briga que levou à morte da mulher e o cara foi para cadeia. Ela capta tudo que você está falando. Meu Deus do céu. Então essa questão de taxar o Pix, a questão do Drex agora, é só mais uma maneira de observar e saber tudo sim, sobre os seres humanos. É a informação, é tipo uma malha, né, uma preparação a ponto que ninguém vai poder escapar. Fábio, as pessoas não percebem. Vamos lá. Pandemia. Não foi só o Brasil, é por isso que as pessoas precisam entender. O mundo inteiro deu auxílio emergencial. Os Estados Unidos deu cheque de $3.000. Então, o que acontece? Auxílio emergencial no Brasil.
Existia o crédito positivo já. Só vai receber auxílio emergencial quem tiver no crédito positivo. Paulo Guedes disse assim, ó, a gente quer dar até para o catador de rua, para o viciado em droga, porque a gente não sabe quem eles são. Então, o auxílio emergencial, ele foi um meio, todo mundo correu para receber o auxílio emergencial. Mas, automaticamente, todo um grupo gigantesco de pessoas que não estavam monitorados dentro do crédito positivo, do teu score, do controle do governo, do GOV, tiveram que se digitalizar para receber, o governo tendo controle. Um grupo gigantesco de pessoas não veio. O Banco Central entrou com uma ideia. A gente tem um monte de dinheiro retido aqui de pessoas que esqueceram dinheiro na conta. Aí eles pegaram uma mulher em Pernambuco que estava com 2 milhões na conta e não sabia. E a Globo divulgou. O que o povo fez? Todo mundo quis saber. Como é que você conseguia ter acesso à tua conta se você tinha dinheiro no Banco Central? Você tinha que entrar no GOV, se cadastrar no crédito positivo e automaticamente... Por quê? Eles foram trazendo as pessoas para dentro do sistema, você está entendendo? E aí, ano passado, voltaram de novo. Não, ainda tem um dinheiro aqui, tal. Por quê? Eles querem todo mundo dentro do sistema. E as pessoas, elas não observam nada. Que nem essa questão do cara escanear os olhos. Está todo mundo, não, eu estou contribuindo. Ela está vendendo a alma dela, a liberdade dela. Então, ela não percebe que no futuro aquilo ali vai ser um sistema de controle sobre ela. Você está entendendo? Porque eles estão oferecendo benefícios, mas em troca de todo o benefício da segurança, não, agora o real digital é uma moeda criptografada, é rastreável. Dentro da pauta do Drex, eles podem bloquear, congelar teu dinheiro no banco. Sem nenhum motivo. Por exemplo, os camaradas chegam a falar, por exemplo, fala mal da China, lá na China. Num podcast, o cara fala mal de Xi Jinping. Você sabe o que acontece com ele? Bloqueado na hora. Na hora, ele perde o acesso ao crédito positivo e ele pode... Quais são as disciplinas? Proibido de viajar, proibido de sair da cidade, e se ele continuar falando mal, ele vai para não é uma prisão, um campo de concentração. E ele pode ficar lá de 6 a 2 anos fazendo uma lavagem cerebral até ele identificar que o Partido Comunista é bom para voltar para a sociedade. Então, é proibido falar mal do governo da China. Então, o Brasil está vivendo esse cenário, né? Agora vamos para o cenário brasileiro. Regularização das redes sociais. Não é a pauta? Sim. Por quê? Porque eles querem taxar, eles querem escravizar quem fala mal do sistema. Aconteceu um monte de deputado de direita, eles foram bloqueados das redes sociais por falar mal ou por emitir crítica ao Supremo e também o atual presidente, né? E o que acontece? O algoritmo, ele prende a fala contra. Então, eles pagam muito. A prova disso, Google. Vai lá no Google agora e pede a cotação do dólar. O Google tirou a cotação do dólar, por causa que o dólar está alto. Teve uma margem de erro na fala lá da cotação do Google, o governo entrou com uma pauta. Você consegue ver a cotação do dólar através de site, mas dentro do Google não. E o Google é uma empresa internacional de informação, só que a informação do dólar foi proibida pelo governo. Acaba se submetendo ao governo. Ao governo. Que absurdo. Você está entendendo? Aí vem, por exemplo, Estados Unidos. O que o Zuckerberg fez agora, o dono da Meta lá? Não, agora eu não vou mais censurar. O Mark Zuckerberg deu esse depoimento recentemente dizendo que estava censurando muitas contas, muitas coisas, né? Até pela militância LGBT, que ele comenta bastante. Sim. Mas o que era? Que era aquela agenda woke lá, né? O governo americano era de esquerda. Aí você vê, as empresas de tecnologia... Não é porque ele mudou de opinião, é porque simplesmente o governo ficou de direita e é contra. Então, ele não vai nadar contra a maré. Porque agora emitiu outra nota dizendo que será submisso às leis dos países. Por exemplo, aqui no Brasil, ele vai continuar. A resposta dele para o Supremo, por exemplo, ele não pode passar por cima do tal. Mas, olha o precedente que se abre. Ele falou em podcast, por exemplo, sobre eu não gosto de falar essa palavra,
quando obrigaram todo mundo a tomar remédio na pandemia, que ele foi obrigado a censurar todo mundo que falou mal do remédio. Que as pessoas foram obrigadas a tomar. Para voltar à liberdade, você tem que tomar esse remédio. Então, quer dizer, ele falou abertamente. Você está entendendo? Que ele censurou todo mundo. Eu perdi o meu canal de 100 mil inscritos por causa da obrigatoriedade do remédio. Um vídeo lá que eu postei e derrubaram o meu canal na hora. Foi na hora. Então, tu acredita que a humanidade acaba sendo um fantoche desse sistema? Sim. Com certeza. Você está entendendo que, enquanto estava o Biden lá com uma agenda totalmente inclusiva, eles nadaram na maré do governo. Entrou um governo conservador, vamos voltar. Você está entendendo? Sim. Se não perde. Terrível. E o povo, o que vira o povo? Massa de manobra em tudo isso. E aí vem... Só interrompendo, então o povo, nisso tudo, acaba sendo uma cobaia de experimento desses poderosos. Sim. E o que está acontecendo hoje? Que é a polarização, né? Por exemplo, tem um monte de gente defendendo o que o governo está fazendo. Ah, quem não deve não teme. O povo vai ver a hora que a Receita te chamar e dizer, ó, você gastou tanto e a gente quer saber o porquê que você gastou tudo isso. Da onde veio todo esse recurso? Ah, eu ganhei uma herança. Então, por que existe se você ganhou um valor de herança, existe o imposto de herança. Então, por que você não pagou o imposto? Por que você gastou todo esse dinheiro sem declarar? Quer dizer, não vai ter escapatória. Ah, não, eu comprei cachorro-quente, eu vendo cachorro-quente. Então, você tem um MEI? Não. Então, você tem uma empresa irregular. Você não está pagando imposto para o município. Entendeu? Que absurdo. Então, chegou num nível agora que é controle total. Então, ou você é totalmente submisso. Agora, quem é que está pagando a dívida de tudo isso? É a classe média e os pobres. Os ricos sempre pagaram imposto. E os ricos têm os mecanismos ainda de sonegar. Eu sonegar, entre aspas, de uma forma limpa. A maioria dos ricos do Brasil, o dinheiro dele está na Suíça, dos bilionários. E os ricos têm para conseguir se manter, né? E a classe média e os pobres? Não tem, entendeu? Os pobres vão para a miséria e o pessoal da classe média vai para a pobreza, essa é a né? visão. É uma divisão de classe absurda. É os pobres totalmente controlados e essa classe média ela desaparece. Voltamos àquela música que fez um grande sucesso há um tempo atrás. Xibom, 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 bombom. E o de cima sobe, o de baixo desce. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? Sim. E aí eu digo assim, as pessoas... o que é mais triste nisso tudo? Eu vou dizer assim, eu como pregador do Apocalipse, eu falo, o que é triste nisso tudo? Os pastores não enxergam. Não, isso é o governo anticristo. Não tem nada a ver. Você está entendendo? Você está dentro de uma teia que você tem um monte de economista, empresário. Se você pegar o vídeo aí de um monte de empresário, de youtuber, falando sobre o que é isso, que é a escravidão da humanidade, vendo um totalitarismo absurdo, que você não vai poder fazer nada se você não estiver controlado pelo governo. E a única resposta, Fábio, para isso está na Bíblia. É Apocalipse 13:16. É uma imposição. Não é se você quiser, você vai ser obrigado. Não é opcional, né? Não tem, não. Eu não quero usar dinheiro digital, eu vou usar o dinheiro de papel. Você pode ser incriminado e preso por usar só dinheiro de papel. Essa é a pauta que está para ser votada. Mas para onde ir? Para onde fugir disso? Não tem como, Não tem né, pastor? Mas o pastor, se não tem para onde ir, se não tem para onde fugir, e o senhor bem falou aí em algum momento dessa narrativa, que isso está apontando para o cenário do anticristo e da marca da besta. Se esse chip, que possivelmente será implantado na humanidade, for real dessa forma, através de chip mesmo tecnológico, se o arrebatamento da igreja não acontecer antes disso aí, nós vamos passar pela grande tribulação, então. Lá vem o polêmico. Não, porque estamos no caminho ou não estamos disso aí? E da preparação do anticristo. Agora a pergunta que fica, isso, para acontecer de a gente ter esse chip, essas coisas de ser identificado,
através de uma câmera, enfim, através de alguma coisa tecnológica, em 3 anos, 5 anos no máximo? Não. A China implantou o controle total em 2018. Em 2020, quando a pandemia surgiu, já estava um sistema absurdo. Aí eles potencializaram a vigilância na pandemia. E agora, isso tem vídeos na internet, tá? Uma pessoa clandestina, por exemplo, você é um mau cidadão na China e o governo quer você. Você saiu na rua, 7 minutos você está preso. E isso em 2 anos foi implantado? 2 anos. Então, se nós já estamos a essa altura, em 2 anos foi implantado isso aqui, então quer dizer que a gente está no caminho da grande tribulação? Então, o que aconteceu aqui no Brasil, né? Foi em 2018 que começou a surgir isso, né? Infelizmente, a gente fala isso, começou a surgir no governo do Bolsonaro, que foi, eu já falei isso aqui, esse pastor é comunista. Não. Todo esse sistema de pontuação já existia, mas quem deu a canetada final, quem assinou foi o presidente Bolsonaro. E não passou pelo Congresso nem pelo Senado. Mas de forma voluntária ou de forma involuntária? Não, achando que seria um bem para a sociedade? Sim, que foi o monitoramento. Como é que o governo monitora o cidadão? Olha só, nós já estamos dentro dessa teia. O governo monitora o cidadão através da íris dos olhos, reconhecimento facial, digital, voz e massa corpórea. Dentro do crédito positivo, você está dentro desse sistema de monitoramento. Agora, o teu dinheiro está vinculado a isso. Imagine, o Drex está dentro, porque o Drex é um dinheiro do governo brasileiro. O governo vai estar vinculado ao teu crédito. Então, tudo que você fizer financeiramente vai estar vinculado à tua pontuação. É o score social. Isso. Que está lá, eles colocaram bronze, prata e ouro. Então, se você é bronze ou prata, você já está no intermediário. O bronze é ruim. O prata no intermediário, se você é ouro, você é um bom cidadão. De fato, isso nos leva a um cenário apocalíptico meio que cinematográfico. Sim, né? aí vê você isso falou filmes. 2 anos. Veja bem, 1 ano de implantação do Drex. 2026 é recolhimento de todo o dinheiro. 2027, se Jesus não voltar, é isso que eu falei, não vai precisar declarar imposto. O governo vai saber tudo. Então, eles estão preparando todo um sistema para você não fugir da teia. Do controle do... O que as pessoas não entendem é que o governo quer controlar tudo que você faz. Se não tem como fugir disso, tem como fugir da marca da besta? Não tem. É por isso que, vamos lá, na minha visão pré-tribulacionista, ou você vai ser um mártir da grande tribulação, porque não vai ter como você comprar, vender, negociar, fazer nada, se você não estiver debaixo desse sistema do governo. Então, a gente está vivendo uma preparação. Então, imagine que Jesus voltou e eu não fiquei, porque eu sou pré-tribulacionista, né? Vamos pegar esse cenário. Eu não fiquei. É claro, ele voltou. Eu Se tu é pré-tribulacionista, não tem como ter vamos ficado, dizer que você é um pós e você ficou. Não, o Erickson é o pós. A gente subiu, ele é o pós e ele ficou daí. Aí, o que aconteceu? O Erickson quer comprar. Ele não vai poder. Ele quer pagar água, ele não vai poder. Ele quer usar a internet, ele não vai poder. Não vai ter liberação de dinheiro enquanto ele não estiver debaixo do controle do governo. Ah, pastor, isso não vai acontecer. As pessoas não vão aceitar isso com facilidade. Eu pergunto para você, você estudou sobre o uso de máscara? Ou por que eles mandaram usar máscara? Não. Ninguém estudou. Todo mundo diz, não, isso é bom porque você não vai pegar o vírus. Você respirar teu próprio oxigênio faz um mal danado para a tua saúde. E você está respirando teu próprio ar. Alguém te falou isso? Também Apodrece teu pulmão, te enfraquece. Acontece N coisa e você respirar teu próprio. Ninguém raciocinou. Quer dizer, o governo mandou e todo mundo fez guerra. Eu me lembro que eu fui no Maranhão, bem na pandemia, lockdown, fazer um projeto arrependos, eu andando sem máscara, os caras começaram a gritar, põe a máscara, seu louco. Olha como as pessoas... Aí, do nada, chegou a cura da doença, que foi o remedinho que aplicaram. Só vai poder trabalhar quem tiver.
Só vai poder entrar em ônibus quem tiver. Só vai poder ir estudar quem tiver a carteira que tomou o remédio. Eu pergunto, o povo correu ou não correu? Correu para aplicar, né? Agora imagine você ter todo o teu dinheiro bloqueado e o governo chegar para você e dizer, você só vai poder ter acesso a esse dinheiro se você, com a mente humanista do evangelho que nós estamos hoje. As pessoas vão ou não? Se torna impossível não aceitar. Sendo sincero. Se torna muito impossível. Dentro da linha humana, você vai, não, isso eu vou pregar, porque imagine eu ficar sem comer, sem beber, sem poder desfrutar do dinheiro que eu tenho. Só que é isso que vai acontecer. Então, assim, e aí, por isso que a Bíblia chama os mártires de grande tribulação. E outra coisa, vamos pegar a cena da pandemia, porque a pandemia foi o teste do totalitarismo. É o cenário, né? Vamos lá, Florianópolis. Os vizinhos começaram a entregar vizinho. Teve caso, Fábio, de seguidor meu, da mãe denunciar os filhos por não estar usando máscara, por não obrigar os filhos a tomar. Teve casos de seguidores meus idosos, os filhos obrigar a tomar o remédio. Obrigar, eles não queriam. Obrigar. Sabe o que é obrigar? Ele pegar no carro e levar à força para dentro de uma clínica e obrigar a tomar, sendo que a pessoa perdeu toda a liberdade. Por quê? Porque as pessoas elas compram a ideia de uma tal forma, não, eu só vou poder viver novamente se isso acontecer. É para o teu bem, é para a tua segurança. Só que agora, vamos pegar o efeito da pandemia. Todas as farmacêuticas estão liberando os efeitos colaterais do que o povo tomou. E aí? E outra, eu digo para você sem medo de errar. Tudo que eles estão divulgando agora, teve uma brasileira aqui que ganhou uma causa, teve uma americana que ganhou 100 milhões, parece. Teve outra no Reino Unido, e aí começou a vazar. Pessoas ganharam processo, por quê? Porque o efeito colateral matou, porque o efeito colateral deixou na cadeira de roda, problema cardíaco e um monte de efeitos colaterais. Tudo que as pessoas tomaram estava na bula. Os efeitos colaterais estavam na bula de todos. Alguém leu a bula? Quem lê aquele tanto de... Então, mas não é o porquê. Qual era o desejo do povo? Voltar a sair de casa. Liberdade. Então, não importa você achando que vai ser liberto, né? O que eles ofereceram? Segurança. Não, isso aqui vai te dar segurança para você voltar à liberdade. O que eles ofereceram? A liberdade em troca da tua saúde. E eu falo sem medo de errar. Pega a classe idosa, depois de tomar isso. Muitos que tinham disposição, faziam um monte de coisa, não conseguem nem sair dentro de casa hoje. Você está entendendo? E daí explodiu o câncer turbo agora, não é nem o câncer, é câncer turbo. Em 3 a 6 meses a pessoa está em óbito. Parada cardíaca. Parada cardíaca. Jovens atletas caindo em campo de futebol com parada cardíaca. Que é no mundo todo. Né? Em Israel, aquele desfibrilador, não tem? Sim. Está em todos os pontos de Israel depois do experimento científico. Então, assim, as pessoas queriam liberdade, mas elas venderam a sua saúde. Não, você falar mal disso, era teórico e tal. Só que agora, se você for estudar, você vai ver que todas as farmacêuticas estão sendo processadas. Por causa dos processos, elas estão dizendo os efeitos colaterais, só que existe algo que eu dizia lá na pandemia. A farmacêutica ela fez um acordo com o governo brasileiro, por exemplo. Qualquer processo que vem sobre a farmacêutica processa o governo, porque o governo sabia. Meu Deus. Até o Biden agora, antes de entregar por Trump, está negociando a anistia do cara que foi quem inventou a doença mundial, né? Então, imagine... só para você está entendendo o nível que a gente está chegando? Então, assim, o governo... Então, por exemplo, a farmacêutica, tive um efeito colateral do que eu tomei na pandemia. Processei. A farmacêutica vai processar o governo, porque o governo sabia. Então, ela se exclui de todo o malefício e a culpa é do governo.
Por quê? Porque foi uma ordem do governo. E aí entra uma pauta agora. Essa aqui é interessante. O governo Trump, a equipe de Trump, no primeiro dia de... Segunda-feira ele toma posse. Terça-feira ele vai pedir desligamento da OMS. O Trump? Vai pedir desligamento da OMS. Ele vai querer que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, se desligue do governo? Do governo americano. Ele não quer ligação com a OMS. Isso é pauta para muita teoria, tá? Outra coisa, o Kennedy Jr. vai assumir... Kennedy Jr. é um dos caras maior conspiracionistas americanos. Ele falou tudo sobre esse experimento científico do remédio que foi aplicado na pandemia. E ele vai assumir o lugar do Dr. Fauci, que é o cara que monitorou toda a pandemia, que seria o ministro da Saúde do governo americano. Um cara que é... Sim. Um cara que era totalmente contra esse remédio. E o Trump pega esse cara e coloca como... Então, veja bem, a América vai se desligar da OMS. Isso é um alerta vermelho. Por que é um alerta vermelho, Fábio? Porque isso pode detectar que uma nova pandemia está vindo e o governo americano não vai se submeter à ordem da ONU. E já tem até uma nova doença que Sim. nasceu na China agora, que praticamente está nos fazendo lembrar da pandemia que se passou, né? Antecedendo o carnaval, gente pedindo para adiar ou para não ter carnaval, porque essa doença já está se alastrando em alguns países. E até então o governo quer festejar, o brasileiro quer pular carnaval, né? Mesma coisa. É o mesmo cenário, praticamente. E essa doença está se alastrando em alguns lugares aí, né? Sim, e aí tem também a questão da gripe... A gripe aviária que já passou para humanos, né? Ela já está um surto nos Estados Unidos em animais e teve já o primeiro óbito em humanos. E ele é muito perigosa também. Então, assim, o Donald Trump se desligar da OMS é um cenário aí que possa... E o cara que vai assumir a saúde do governo americano é totalmente... Todas as políticas da pandemia ele é contra. O cara do Ministério da Saúde, vamos dizer assim, do governo americano, ele é contra tudo. Mas o Trump está disposto a querer desmascarar, então, essa agenda. Porque, ao mesmo tempo que ele se diz ser de direita, zela pelos valores e os princípios cristãos, levou a embaixada americana para Jerusalém. Ele também, eu vi agora uma notícia recente, que ele estava conversando que um dos objetivos dele, como presidente dos Estados Unidos, é saber o porquê o índice de crianças autistas tem aumentado no mundo. Que vamos supor o autismo, por exemplo. Ele sabe. Por exemplo, a Monsanto e a Bayer é a mesma empresa hoje. A mesma empresa que fornece o remédio fornece a semente e o agrotóxico para o campo. E aí, se você for estudar sobre glifosato, que é um dos agrotóxicos mais usados no Brasil, ele é um dos maiores agentes de autismo do mundo. Então, a comida entra na genética e modifica a genética na gestação. Então, é uma indústria, né? Então, olha só onde ele está mexendo. E que ignorância de alguns pastores, né? A ponto de dizer que o autismo é possessão demoníaca, é produção de demônios, né? Olha aqui a informação que você trouxe, que poucos não têm. Glifosato é um dos agrotóxicos que mais produz. E segundo a pesquisa... E aí, vamos lá. Dado científico. Tudo que eu estou falando aqui, eu convido todos a pesquisar. Existem cientistas afirmando isso, né? Que 50% das crianças daqui para frente vão nascer autistas. Então, isso quer dizer... Por intoxicação alimentar na gestação. Então, quer dizer que o autismo está sendo produzido, tem se alarmado... Para gerar um desequilíbrio familiar. E isso por causa da alimentação. Ele vem pela alimentação. Agora, uma criança autista, ela modifica toda uma família. O foco é desestabilizar a família. Pega uma mãe de um filho autista. Ela é desesperada. Ela quer paz. Né? Eu não sei se vocês viram um vídeo de uma mulher com câncer. Chega a cortar o coração, porque ela, com câncer, com filho autista, falou, não aguento mais. Ele é agressivo, ele me bate, e eu não estou aguentando mais.
E existe o grau do autismo. A cada dia surge um grau diferente. Sim. E os pais estão totalmente despreparados. Sim. Na verdade, eu estava até conversando com um profissional na área, e ela mesma fala que até uns anos atrás não tinha capacitação para quem cuidasse de pessoas autistas. Agora é que eles estão trabalhando contra o tempo, mas o grande problema é que quando eles chegam a uma capacitação, surge um novo grau. E assim, existe coisa, por exemplo, vamos lá, a questão do... A gente está trazendo o assunto do totalitarismo, né? A América não vai sair fora disso, vamos lá. Vamos pegar por pautas a questão do dinheiro. Aí vem a questão, a gente está usando tudo que a gente está falando aqui por causa da pandemia, né? Que foi um teste de controle, sim, todo mundo obedeceu sem raciocinar. Agora, a América, que aderiu todo o sistema, vai se desligar de todo o sistema para gerar uma divisão mundial, né? Essa é a visão hoje, Fábio, é dividir para conquistar. Então, a esquerda estava tomando uma proporção mundial. Do nada ela leva um soco e volta para trás, a direita assume. E aí começa a guerra de esquerda e direita. Então, a melhor forma de você conquistar e implantar qualquer coisa é dividir o povo. É aquela, não sei se você já viu a teoria da formiga. Se você pegar uma formigas vermelhas e pretas e colocar dentro dessa garrafa aqui, e não fazer nada, a garrafa está aqui cheia de formiga vermelha e preta, elas vão ficar ali calminhas. Pega e faz aqui, ó. Elas vão se autodestruir. E por que elas estão se autodestruindo? Porque alguém foi lá e chacoalhou elas. Assim está a população mundial. Imagine que as formigas vermelhas de esquerda e as pretas de direita. O sistema deixa elas convivendo. Daqui a pouco eles vão e chacoalha. O povo se autodestrói e o sistema que manda tudo fica dando gargalhada da cara do povo, porque o povo é massa de manobra. Outra coisa da pandemia, usando esse termo, é imunização de rebanho. Foi a palavra mais falada na pandemia. Imunização de rebanho. Ele chamava o povo de gado na cara dura. Porque para o sistema é gado. Essa elite chama o povo de gado. E eles utilizaram essa fala. Você ligava a Globo, ligava a SBT, ligava, precisamos de imunização de rebanho, imunização de rebanho. O povo é gado. Infelizmente. Você está entendendo? É um sistema. E essa questão dos Estados Unidos se desligar de toda essa agenda, outra coisa que Trump e Elon Musk queria era detonar a questão dos casos do Didi. Sim. Né? E do nada surge o incêndio na Califórnia. Vamos fugir. Isso é um assunto bom. Esse incêndio aí que devastou Los Angeles. Tem gente que fala... Né? Califórnia. Isso. Mas as pessoas estão falando, não, isso ali foi a ira de Deus. Foi Deus irado porque é a cidade é o estado mais pecaminoso do mundo. Você não sabe o que acontece ali na Califórnia. O que seria? Seria a ira de Deus ou seria, na verdade, uma manipulação humana para aqueles incêndios, para aquelas queimadas? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa perceber do que aconteceu. Todos os reservatórios de água estavam vazios. Não tem aqueles hidrantes que ficam na cidade, que o bombeiro só coloca a mangueira, não tinha água. E secou uma semana antes. O próprio Mel Gibson tem a matéria, ele falando em uma entrevista. Será que foi coincidência não ter água nos reservatórios, bombeiro não ter água para apagar incêndio? A América, né? Segunda coisa, a prefeita de Los Angeles, ela vetou 17 milhões de dólares para os bombeiros, porque é época de incêndio. Só que rapidamente eles apagam os fogos de incêndio. Então ela vetou a verba e eles não tinham verba para trabalhar. Terceiro, ela não estava na cidade, ela estava na África. Enquanto lá estava pegando fogo, ela estava na África, numa conferência indagada sobre a falta de água nos reservatórios, sobre a coisa a falta da verba para o bombeiro, ela ficou em silêncio, ela não falou nada. Ela não conseguiu responder o repórter. Tem mais. Todas as seguradoras da Califórnia tiraram a pauta de incêndio 15 dias antes do incêndio. Só coincidência ou... Você tem noção? Eles não sabiam o que ia acontecer. Imagine todas as seguradoras, a gente está falando todas as seguradoras,
tiraram a pauta de incêndio. Quer dizer, se tua casa ou teu carro for incendiado, nós não vamos te indenizar. Rapaz. É coincidência? É complicado porque existe uma manipulação a tal ponto de seguradoras com prefeitura, com governo, estarem unidos. Eles sabem tudo que é banco, não envolve muito dinheiro. Simplesmente para a destruição do povo, né? Porque quem sofre nisso aí é o povo. Como é que consegue recuperar a vida depois? E aí tem a maior bomba. A Casa das Celebridades incendiou. E tinha túneis que ligavam as casas, que todos esses artistas que as casas pegaram fogo estão ligados ao Didi. Não. Os túneis das Sim. casas das celebridades E aí eu levaria até a casa do Didi? Não, estão ligados. Eu quero mostrar para você, quer ver? Ó? Eu vou mostrar o áudio aqui. Ó. Dr. Way, aquele doutor Danilo Gentili. Vai estar o áudio aqui, se quiser mostrar a imagem aqui. Pode ó. colocar o áudio. Olha o que ele diz. Ele comprou uma casa em Los Angeles e olha o que tinha na casa dele. Descobri um porão com túneis. Da Raquel Welch. A casa... Não, tá aqui, eu vou colocar no... Ó. O que eu vi em Hollywood, por exemplo, na mansão que eu comprei, eu descobri um porão com túneis. Da Raquel Welch. Quem tinha nos túneis? Achou alguma coisa? Eu nunca entrei na minha própria mansão e segui os túneis. Mas tem túneis. Eu, um dia na cozinha, era marble, como você fala? Mármore. Mármore. Eu notei um defeito, um dia eu cutuquei e o negócio abriu. E eu encontrei lá dentro um porão e tinha túneis. Você nem quis saber pra onde vai. Nunca segui eles. Mas você não tem A medo, minha né? mansão, que eu comprei Casa numa das Celebridades super tinha extrema túneis que famosa. ligavam Não sei se nas foi ela que outras que tá colocou. ligado. Nem sei se ela caso sabia. do Na Didi. minha mansão que eu comprei no meio de Beverly Hills, de uma famosíssima Raquel Welch, tinha túneis. Mas você não tem medo desse túnel um dia alguém entrar por ele e entrar na sua casa? Eu também sou da direita, irmão. Ah, você tá bem protegido. Eu Você sou tá bem sharpshooter, NRA, sharpshooter. Agora imagine, vamos dizer aqui, os túneis que existem nas casas, elas interligam uma casa a outra. E isso está ligado a tráfico humano, a sequestro de menores, a prostituição, a tudo que está ligado ao Stephen, que foi o cara que diz que se enforcou na cadeia, mataram ele porque é amigo de toda a política e artistas de Hollywood. E as casas dos famosos foi incendiada. E muitos estão dizendo que eles queimaram as provas que ligavam eles a todo que o Donald Trump ia investigar. Rapaz, e tem até o chazinho do rejuvenescimento nessa história toda. Sim, também, né? tem adrenocromo, tem coisas absurdas. Aí liga a vice-presidente dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, a família Clinton. A menina que estava competindo com o Trump, né? A câmera. Todos juntinho. Não tem... E aí envolve a alta cúpula de toda essa... Então não foi só uma queimada, não foi só um Não. incêndio acidental. Mais de 10 mil casas. Né? Virou cinza. E Meu outra Deus. coisa, tem mais uma ainda, fora isso. Via satélite foi filmado 3 focos de incêndio acendendo no mesmo momento, em 3 lugares diferentes. Então, os satélites, né? Pegaram... também é algo que eles dizem que é impossível. E aí vem... Aí o pessoal pega um incêndio do Havaí 2024 e incêndio no Chile, para quem gosta de pesquisar, e coloca lá, casas azuis não pegaram fogo. Tudo que era azul, que aconteceu no Havaí, que também no Havaí, o incêndio do Havaí destruiu uma área gigantesca de pessoas que não queriam vender aquelas casas. E do nada houve um incêndio no Havaí, destruiu tudo. Só que tudo que era azul não pegou fogo. E aí, se você pegar um laser e colocar no azul, o laser não pega. E aí vem, vamos colocar aqui como teoria, que foi incêndios provocados por laser. E esses 3 focos que surgem do nada podem ter sido de armas direcionadas para causar incêndio. E as armas a laser estão sendo usadas há muito tempo já. Mas falar isso aí para a mídia de hoje é conspiração, né? Sim.
Mas eu achei interessante a questão do Mel Gibson. Ele falou ao vivo, a casa dele estava incendiando, ele negou abertamente a questão de aquecimento global, mudança climática, e ele falou, seria terrível, ele diz assim, nós imaginarmos que queriam destruir 10 mil casas ou eles querem a Califórnia vazia. Eles querem a Califórnia vazia. Seria terrível imaginar, mas ele questionou por que não tinha água nos reservatórios. É um questionamento totalmente válido, né? Por que a verba dos bombeiros não foi dada? Porque as seguradoras... Tiraram a proteção de incêndio. E por que a casa das celebridades envolvidas no Didi? Pastor, mas tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. É um cenário apocalíptico que a gente está vivendo. Sim. E essas quedas absurdas de avião que está tendo? Eu estou com 33 anos e eu nunca vi tanto noticiário de aviões caindo como nesses últimos anos. O Aládio está aqui, com os seus 60 anos. Né? Quase isso, Aládio. Me diga uma coisa, você que é bem mais vivido do que todos nós aqui. Houve uma época que houve notícias de tantas quedas de aviões como está havendo agora? Em sequência igual agora? Nunca vi, não. Em sequência, assim? Não? Sempre houve, mas era bem... Até fizeram uma frase, né? Porque quando o avião cai, todo mundo noticia. Porque é difícil. Geralmente, todo mundo se acostuma em ver ele decolar. Mas caindo, ninguém comenta, ninguém conversa, porque era difícil. Mas agora, meu irmão, tá dando medo pegar avião, ué. Sério? Eu fui esses dias ali peguei Guarulhos para Ribeirão Preto, na Voi Pass. Meu Deus do céu. Aquele teco-teco. Não, aí eu orei, Senhor, perdoa até pelos pecados inconscientes que eu cometi. Tá complicado, irmão. Quase todo dia tá havendo a notícia aí. O que está acontecendo? Queimadas. E é uma situação, porque ao mesmo tempo que houve essas queimadas em um lado, está havendo enchentes em outro lado, né? Dilúvios em outro lado. Pessoas que estão perdendo casa por causa de tempestades, ventos fortes, águas, enchentes tomando conta de vários lugares, cidades e até países, né? E aí, aviões caindo em todo o tempo. A gente pegou aí de dezembro para cá, né? A gente teve na Grécia, teve no Azerbaijão, né? A gente teve na Argentina, né? O avião saiu fora da pista, daí teve as quedas de um monte de avião pequeno em sequência, né? E aí teve o do Azerbaijão, né? A Rússia que bateu, né? Pensando que era um drone, pediu perdão ao país e tal. Mas a gente vê existe a questão climática também que está vinculada a isso, que é outro dado, né, que é científico e bíblico, está ligado à Bíblia, mas a inversão dos polos magnéticos da Terra. Então a gente está numa anomalia do campo magnético da Terra, né, que é o nosso campo de força que nos protege. Ele está em curso de uma inversão, né? Então em 2021, em Guarulhos, eles mudaram a pista de pouso. Tiveram que mudar por quê? Tá, em todos os jornais saiu, né? Por causa da inversão do polo magnético da Terra. Então, a bússola não encontra a pista. Ela não se acha na pista, porque o piloto precisa do ponto da bússola para... E a bússola não encontrava a pista. Então, eles tiveram que inverter a pista, né? Isolar essa pista e colocar, porque não tinha como encontrar. E todas as matérias e jornais falaram por causa da inversão do campo magnético da Terra. Então, você vê, se um piloto não encontrava, está havendo uma anomalia no campo de força da Terra, né? Que nem aconteceu no Rio Grande do Sul, o avião subiu e tem muitas coisas acontecendo, né? E aí, por exemplo, você vê essa questão de granizo, que se forma, você já viu chuva de granizo, como aconteceu em Barueri. O povo de Barueri, São Paulo, não sei se tem alguém aqui, nunca viram tanto gelo. Virou um negócio que parecia que tinha nevado em Barueri, em dezembro agora. Então, da onde vem esse gelo? Do céu. Imagine um avião entrando num... Você está entendendo? Então, existem coisas, né? Claro que o avião ele é preparado para
detecta tudo isso, né? Dentro do satélite. Mas existe coisas acontecendo, Fábio, que são alertas. Eu vejo assim, hoje as pessoas dizem, tudo é sinal da volta de Jesus, tudo é sinal da volta de Jesus. Não tem como hoje você falar de política sem falar da volta de Jesus, sobre quedas de aviões sem falar da volta de Jesus, sobre queimadas sem falar da volta de Jesus, sobre essa questão geopolítica. Por quê? Porque o Apocalipse tem essa função. Está correlacionado a tudo. Sim, o Apocalipse foi escrito, está lá escrito lá, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, quer dizer, qual é a função do Apocalipse? Você vai lá, as coisas que vão acontecer. O que nós estamos vendo hoje é a pequena nuvem, em todos os aspectos, de que algo pior está chegando. Porque quando eu olho para o mundo através do Apocalipse, eu vejo claramente tudo que está escrito no Apocalipse hoje numa pequena fração. Você está entendendo? Sim. Que quando eu amplio a visão para o futuro, eu vejo. É o Apocalipse. É o fragmento da pedra, né? Entendeu? É as gotinhas do cálice da ira de Deus que está caindo. Então, a tendência é... Mas ainda então não é o princípio das dores. Ou já é o princípio das dores, já é as contrações. Você acredita que então nós estamos vivendo no princípio das dores, Sim, conforme o Apocalipse? Eu acredito piamente que nós somos a igreja que vai ouvir o toque da trombeta. Eu acredito. Não tem... Mas quando a Bíblia fala desses sinais que nós estamos vivendo hoje, a Jesus diz assim, acautelai-vos porque ainda não é o fim. Jesus falou dos princípios de guerra. Quando você pega lá acautelai-vos, que ainda não é o fim, Jesus está falando o primeiro sinal, que é o sinal político. Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerra, nação contra nação e reino contra reino, mas ainda não é o fim. Aí você tem as guerras que aconteceu até o ano 500, que veio toda uma questão da revolução lá em torno de Jerusalém e Roma. Você tem os reis que foram estabelecidos ligados à Igreja Católica até 1500. 1500 você tem a reforma protestante com apoio da burguesia para ir contra o sistema romano, gerou um monte de conflito e guerras. Você tem a Revolução Francesa, você tem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Houve muita guerra ou não? Sim. Acautelai-vos porque ainda não é o fim. Aí vem a sequência de sinais. O sinal de guerra, o rumor de guerra continua. Mas se nós puxarmos sobre guerra, nós já tivemos 2 guerras mundiais. E estamos caminhando para a terceira. E você está entendendo? E da terceira não passa. Eu acredito que a terceira acontece na grande tribulação. Então não vai ser por agora. Não, eu não acredito numa terceira guerra mundial agora. Antes do arrebatamento da igreja não tem uma terceira guerra mundial? Segundo o que está na Bíblia, né? Os rumores de guerra estão aí. A Bíblia, ela leva para esse momento que a gente está vivendo. Qual é o primeiro cavaleiro do Apocalipse? Você sabe a cor do primeiro cavaleiro do Apocalipse? Não lembro qual é. É branco. Então, vamos lá, Apocalipse 6, verso 2, é o anticristo. Então, para onde o mundo está caminhando, dentro de todos esses conflitos que a gente está vivendo, é para uma falsa paz. Por que o anticristo está no cavalo branco? Ele vai trazer uma falsa paz por um pouco de tempo. Quebra-se, depois os países vão quebrar pactos e tal, vem para o segundo cavaleiro do Apocalipse, que é o vermelho, ele é guerra. Então, 3 anos e meio de paz. De uma falsa paz, né? Então, essa loucura de guerra, rumores de guerra, de nação contra reino, de nação contra nação, reino contra reino, essa bagunça toda é só um cenário para o anticristo vir e promover a paz. Seria isso. E quem está abrindo o caminho agora, é só você analisar o mundo antes do dia 7 de novembro, dia 6 de novembro, e o mundo depois do dia 6 de novembro, que foi o dia que o Trump ganhou. Então, quando o Trump ganhou, a Coreia do Norte estava jogando lixo na Coreia do Sul e ameaçando atacar. A China, apesar que a China continua dizendo que vai tomar Taiwan. A Rússia contra a Ucrânia. Daí a Ucrânia, bem nos dias ali, foi autorizada a lançar mísseis de médio alcance contra a Rússia. Acabou em nada, você nem ouve mais falar no noticiário. Acabou, analisando, né? Aí você tem Israel contra o Irã, o Hezbollah, o Hamas e os Houthis. O Hezbollah deu trégua até dia 26 de janeiro. Aí vem os Houthis lá, né, do Iêmen, estão sendo bombardeados e o Irã está silenciado, depois da entrada de Donald Trump.
E agora, a gente está falando aqui, está um acordo de devolução de 30 reféns, mas eu acredito que eles vão devolver mais, porque o Donald Trump falou que se não devolverem, ele vai fazer um inferno em Gaza, que é os que estão na mão do Hamas, os reféns judeus. Então, o que está acontecendo? Do nada, Mark Zuckerberg, o Bezos da Amazon também falou que saiu da agenda woke. O Bill Gates está se reunindo com o Bezos, com o dono do Facebook e com o Elon Musk. Os caras mais poderosos da Big Tech se tornaram de direita. O Elon parece que sempre foi, né? O Musk, né? Ele tem uma filha, ele odeia, né, essa agenda, porque uma filha dele mudou a genética, né? Então, ele acha que foi totalmente programada por essa agenda diabólica, então ele é totalmente contra. Vamos colocar pelo lado racional aqui. Então, assim, do nada os caras que abriram a bagunça mesmo, a baderna para toda a agenda inclusiva, eles não, agora a gente é contra. E do nada o mundo se apaziguou. Você está entendendo? Então, o cara que está montando esse cenário todo aí ele é nosso herói ou é o nosso vilão? Donald Trump, nosso loirinho. Ele é um cara, a gente já falou isso aqui, né? A gente já falou isso aqui, o Donald Trump, ele é um cara levantado por Deus, por o cenário apocalíptico, para a profecia se cumprir. Seria um Ciro desta geração. Que entra como o rei Ciro dessa. Ele é o cara que Deus levantou para estabelecer todo um caminho para a entrada do iníquo. Mas não dá para entender, pastor. Isso aqui causa confusão na minha mente. Como é que Deus levantou um cara para montar o cenário pro anticristo? É fácil entender, Fábio. Não é complexo isso de se entender? Não. Deus está levantando alguém para cumprir a profecia. Mas como é que a profecia se cumpre? Mas uma profecia contra o seu povo, né? Não é contra o próprio povo de Deus? Não é contra o povo de Deus, é contra os ímpios. O juízo de Deus é para quem? Para os ímpios? Para os ímpios. Para Israel, existe todo um cronograma profético, por exemplo, se você estudar as 70 semanas lá, você vê que existe um tempo dos gentios e existe um tempo para Israel. Existe um tratamento de Deus com os gentios e um tratamento de Deus com Israel. Né? E aí você vê, a Bíblia é um livro profético, eu não me canso de dizer isso. A Bíblia precisa se cumprir porque ela tem um tempo da palavra ser liberada e da palavra se cumprir. Quem é que Deus usa para cumprir a Bíblia? Os homens. Os homens. Então, os homens estão obedecendo, sem saber, achando que estão indo contra o que está escrito. Entendeu? Então, o Trump seria uma ferramenta de Deus. Sim. Só que aí entra... Para cumprir a sua promessa. Para cumprir a profecia. Porque Trump ele vai entrar com todos os acordos de paz, né, entre Israel e os seus inimigos. E outra coisa que aconteceu, que foi a queda de Bashar al-Assad na Síria. Também. Que ali abriu o caminho para a paz no Oriente Médio. Que era Bashar al-Assad, a base da Síria ali, era uma base terrorista. O que Israel fez na hora que Bashar al-Assad caiu? Destruiu todo o armamento que existia na Síria, porque todo aquele armamento ameaçava Israel. Não tem mais ameaça dali. Então, veja que todos os inimigos de Israel estão sendo enfraquecidos. Antes de Trump assumir, ele assumindo, o acordo da família abraâmica vai caminhar, e Jared Kushner, que é o jeito dele, vai assumir uma pauta, e você vai ver que vai apaziguar aquela região, culminando na construção do terceiro templo. Eu falo isso desde quando ele vai. E no mundo, o que isso causa no mundo? Né? Essa polarização no mundo. Essa polarização no âmbito mundial, ela divide um povo. Você está entendendo? Porque o mundo, a visão é dividir para conquistar. Então, o mundo dividido é mais fácil de ele ser conquistado. Então, essa é a visão. Conquistado, manipulado de alguma forma. Então, daí as pessoas... Por quê? O ser humano precisa de um herói. Ele não se transforma num herói fazendo tudo isso? Sim, totalmente, né? Trazendo paz, promovendo paz. Promovendo paz, prosperidade, apaziguando. É o cara. Aí o povo coloca todas as esperanças no homem e não em Deus. Então, esse princípio das dores seria para revelar o anticristo? Sim.
princípio das dores, aí vem um anticristo, alivia as dores do povo e é declarado como Deus. Como Deus, e será adorado como Deus e dentro do templo de Deus, segundo a Tessalonicenses 2,4, né? E aí vem toda uma agenda em torno disso. Uma agenda que está em pauta, né? Que a gente fala da crise mundial. Se você pegar os economistas falando, todos estão prevendo diz que a bolha já vai explodir. Se tiver uma crise mundial, como é que você soluciona o problema do povo? Segundo eles, é distribuição de renda. Eles vamos dar um salário básico universal para as pessoas sobreviverem. Então, assim, não seria tremendo? Você vai ter como viver bem, vamos dizer assim. A gente vai perdoar toda a tua dívida, você não deve mais nada. E a partir de agora você vai ganhar isso daqui para sobreviver. Mas o que eles iam querer em troca? Ninguém dá nada de graça para ninguém. Aí é o controle. Você vai ganhar, mas você tem que obedecer todas as regras do governo. Você É tá condicionado a entendendo? alguma coisa, né? Então, sempre é para a tua liberdade, para eles te oferecer uma falsa segurança. Está próximo, então, essa manifestação, essa revelação? Eu acredito, esse ano promete, né? Esse ano é um ano aí de muitas coisas acontecendo, e principalmente no âmbito econômico. Eu acredito que alguma coisa vai abalar o mundo economicamente. Falando-se de previsões apocalípticas, o que nós podemos esperar do ano de 2025? Ainda estamos em janeiro. Vai ficar registrado aqui. Então, se você for analisar, vamos supor a presidente do banco do FMI, do Banco Central Americano, né, que é a Yellen. Ela deu uma entrevista, ela sai agora, né, com o novo governo. É muito amiga de Paulo Guedes. Paulo Guedes, quando era ministro da Fazenda, ele falou muito sobre isso, né, sobre essa crise mundial. Então, ela pode ser gerada pela China tomando Taiwan. Todos apontam para isso, né? E aí vai se fechar uma parte do Pacífico, os navios vão ser proibidos de transitar. Por estar num conflito de guerra, os navios não podem transitar. Então, insumos tecnológicos e um monte de coisa para de circular. E aí você não tem o produto, fica muito caro. E isso pode desencadear, essa bolha econômica pode explodir, né? O Brasil está num déficit aí de 9 trilhões, né? A América está num déficit, numa dívida pública de 36 trilhões de dólares. O país mais endividado do mundo hoje. É mesmo? E o Trump deixou com 290 bilhões. Agora, imagine, de 290 bilhões para 36 trilhões, o Biden gastou muito dinheiro, não gastou? Gastou, tá se assemelhando ao governo atual brasileiro, né? Então, porque é de esquerda, esse é o propósito, você quebra o caixa. Então, ele está assumindo uma América que é uma bomba relógio, entendeu? E isso vai refletir em todo mundo. Em todo mundo. Se há um colapso econômico, porque com essa dívida, a América ela tem que fazer uma política de aprovação de teto de gasto. A mesma coisa do Brasil. Aí o Senado vamos aprovar o teto de gasto, aumentar o teto de gasto. O teto de gasto é o quê? Os americanos vão pegar mais dinheiro emprestado para poder pagar os seus credores. Essa é a ideia. Imagine você deve 36 trilhões e você não tem como pagar. Então, o Congresso autoriza você pegar mais dinheiro emprestado. Então, o que você está fazendo? Você está maquiando. Só que pode chegar num ponto que você não tem como mais pagar. Imagine a América, imagine você conhecer um cara milionário e esse cara deve tanto que você chega para ele e diz, me arruma 10 reais. Ele fala, não tem, né? Eu estou devendo demais, não tem como pagar. É o que vai acontecer com os Estados Unidos, entre o âmbito econômico. E muita gente fala sobre isso que a gente está falando aqui. E aí se quebra a América, quebra o sistema financeiro mundial. E sinais da natureza esse ano aí vai ter muitos? E aí, vamos voltar aí, só para o pessoal compreender, senão fica um assunto sem nexo. Sem fim, né? Que é o quê? Quebrando se vem um novo estabelecimento monetário, que é o que eles estão criando, que é as CBDCs, tira o atual modelo de dinheiro físico, coloca-se todo o modelo digital e o governo controlando toda a finança. Isso é a pauta do Fórum Mundial Econômico. Se nós controlarmos comida, nós controlamos pessoas, e todos os políticos do mundo participam do Fórum Mundial Econômico.
Se nós controlamos energia, nós controlamos continente. E se nós controlarmos o dinheiro, nós controlamos o mundo. Então, o controle financeiro ele vem através de uma crise financeira. Questão climática. A agenda climática, ela também está aí. Não tem como você dizer que não existe uma agenda climática, né? A gente tem armas de mudança climática. A gente tem armas de mudança climática. Só que Jesus falou sobre os sinais climáticos, né? Então, o ano começou e a gente teve esse mega incêndio na Califórnia. No Brasil tivemos agora Minas Gerais, né? Tem pessoas desaparecidas em Minas Gerais. Bahia deu muita chuva esses dias. Aí existe seca, é o que você falou. Existem regiões do mundo que estão muito secas e outras está chovendo mais. Aí você imagina, a Califórnia está debaixo de incêndio. Aí você sobe lá para cima na América, está todo mundo sofrendo por causa das nevascas. Um frio. Então, assim, é um desequilíbrio climático mundial, né? E o clima, a natureza foi criada, sol, lua e estrelas. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 14. Os luminares foram colocados para nos dar a noção de tempo, mas está escrito no verso 14, e para sinais. Então, toda a questão climática são sinais também. E aí vem as catástrofes que estão aí diante de nós, né? Aí, se você for analisar as previsões, questão pandêmica, né? Todo mundo está alerta sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e na China. E vem todo um cenário catastrófico. Catastrófico e apocalíptico por aí. E qual seria a palavra de despertamento para essa geração? Cristãos e não cristãos. Então, eu digo para todos, né? Eu digo para todos que estão aqui, as pessoas ficam assim, então eu não vou mais viver. Tem gente que diz, então eu não vou mais viver, tem gente que diz, eu não vou mais ter filho, não adianta fazer faculdade, não adianta sonhar, não adianta projetar, não adianta, porque Jesus está voltando e o mundo vai acabar. Nós não temos, Fábio, como prever tempo, né? Todo profeta que determinar tempo para qualquer coisa, ele é um herege. Né? Um falso. Porque se nós olharmos biblicamente, a igreja primitiva esperava o arrebatamento da igreja. A igreja reformada sempre aguardou a volta de Cristo. Né? E a igreja moderna, a igreja dos nossos dias, também acredita que Jesus vai voltar. Então, quer dizer, 2000 anos, quase 2000 anos de história, a igreja sempre permaneceu acreditando. Por quê? Porque é uma promessa. É mencionado 318 vezes só no Novo Testamento que Jesus vai voltar. Então, isso são 318 profecia que Cristo volta. E isso é uma realidade. Então, o que eu devo fazer? Né? Ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, né? Chegar-se mais próximo de Deus. E a Bíblia diz, Colossenses 3, 1 e 2, pensai nas coisas que são de cima e buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Então, o desafio hoje é se desconectar da terra e se apegar mais ao espiritual, né? Não deixando de viver, de sorrir, de sonhar, de ter família, de trabalhar, entendeu? Mas com uma comunhão profunda com Deus, manifestando o reino de Deus. Esse é um desafio para essa geração. E como não está alienada a este sistema? Como não depender desse sistema? Como não depender e não está alienada a ele, né? Vamos analisar biblicamente o Salmo 121. O que o salmista viu, né? Que o Salmo 21 não é de Davi. Tem muita gente que diz que é de Davi. O Salmo 121 é o cerco de Sanaqueribe. O autor é desconhecido. Então, quando Sanaqueribe lhe cerca Jerusalém, vem a fala, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Porque as montanhas estavam cercadas. Não tinha como sair de Israel e não tinha como entrar em Jerusalém. Estava tudo cercado. Aí, o que o salmista declarou? O meu socorro vem do céu. É uma afirmação. Ele diz, talvez vem, meu socorro vem do céu que fez o céu e a terra. O que nós estamos vendo hoje? Um cerco. O anticristo, o espírito do anticristo está preparando o mundo
para ele, né? A trindade satânica vai agir na tribulação, que é o falso profeta, o dragão, o diabo e o anticristo, que é Apocalipse 12, 13. O que acontece? Nós já estamos cercados. Se você pegar o sistema do DREC, o sistema da nova ordem mundial, todo o controle mental, tudo que a mídia propaga, lavagem cerebral, não tem. A gente está cercado. Mas qual é a diferença de um salvo? É a diferença do salmista. O meu socorro vem. Ele não vai tardar, mas o socorro vai chegar na hora certa. E se você pegar o contexto do cerco de Sanaqueribe, o que Deus disse? Está lá em Isaías, 2 Reis 19, versículo 32 a seguir. Deus tomou o profeta Isaías e falou a Ezequias: eu vou amparar essa cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Daí Deus diz: não vai lançar flecha, tranqueira alguma, pelo mesmo caminho que ele vier, ele vai voltar, mas não vai entrar nessa cidade, porque eu vou amparar essa cidade, por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Então Deus disse: eu fiz uma promessa e eu vou cumprir. Essa é a ideia. Então hoje nós estamos cercados, mas o nosso socorro vai se manifestar nas nuvens. E enquanto nós estivermos aqui na terra, ele permanece conosco. E se ele permanece conosco, o que nós participamos, que é o corpo de Cristo, é maior do que a nova ordem mundial, do que governo, e é o Espírito que vai nos direcionar em todas as coisas, né? Então, no meio desse sistema, nós precisamos ter essa convicção. Total dependência e controle do céu. Né? Perfeito. E principalmente é sair dessa histeria política, né? Não defendendo, né? Que é ilusório. Até falei, talvez o Alexandre de Moraes libere o passaporte do Bolsonaro, né? Talvez. Não, mas ele pediu o convite e tal. Imagine a histeria que isso vai se gerar. Teve que se submeter a dono de... Porque todo mundo vai começar a dizer isso. E aí polariza ainda mais, direita e esquerda no Brasil. A hora que ele chacoalhar, o povo se destrói. O senhor, na verdade, não acredita num partido independente no Brasil, né? Não existe política sem ser controlada. Na sua visão, esquerda e direita... Isso é a mesma coisa. A prova de... Vamos raciocinar? Vamos. Temos 520 deputados, 80 e alguma coisa senador. A maioria dos deputados e senadores do Brasil é de direita ou de esquerda? De direita. E por que todas as pautas do governo são aprovadas? Verdade, por quê, né? Se nós somos de direita no Senado e no Congresso, por que o governo aprovou a maior taxa tributária do mundo? É do Brasil, que é a reforma tributária. Por que aprovaram agora essa loucura do PIX, né? Porque tudo... E não há restrição para nada. A Lei Rouanet, por exemplo, vai gastar bilhões, cortar de saúde tudo, mas para os artistas estão despejando dinheiro. Outra coisa, o governo não quer fechar a igreja, né? Eu tenho falado isso. Na Lei Rouanet agora vai entrar os cantores gospel, que não estava na pauta. Então, o show de cantor gospel vai ganhar dinheiro da Lei Rouanet agora. Imagine, os artistas gospel vão ser abraçados pelo governo. Nunca mais vão criticar o governo. Já, na verdade, nunca emitiram crítica, né? Os artistas gospel eu nunca vi se posicionar. É claro, eu faço ressalva aqui das exceções, né? Mas, em sua maioria, os artistas gospel nunca se posicionaram sobre partido político, sobre princípios, sobre os valores. Então, assim, quando você raciocina dentro dessa lógica que os nossos deputados e senadores são de direita e tudo que o governo de esquerda quer está aprovando, você vê que partido político é que manda no político e os partidos políticos estão ligados a um governo invisível, né? Então, o que eles fazem para brincar com o povo? Coloca um governo de esquerda que faz uma bagunça. Aí coloca o de direita que organiza. Aí vem o de esquerda e o povo fica nessa. Por exemplo, a Argentina estava quebrada, o peso estava uma moeda mais desvalorizada do mundo. Governo de direita. A inflação da Argentina caiu, o juro caiu, o peso argentino foi uma das moedas mais valorizadas do mundo. Foi a moeda mais valorizada do mundo. E aí? E aí o povo
vibra com um presidente de direita. E as pessoas não enxergam que tudo isso são manipulação. Aí daqui a pouco a esquerda suma de novo, igual o Bolsonaro. O governo de direita no Brasil ficou 4 anos, né? Só uma gestão, né? E fez muita coisa. Aí vem a esquerda e tá aí essa bagunça. E aí volta e aí fica. E o povo não enxerga nada além disso. E fica entre direita e esquerda achando que um homem pode surgir e solucionar, sendo que o nosso socorro não vem da terra. Aí fica cada um levantando o seu bezerro de ouro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Quando, no fundo, na verdade, todos estão cooperando para manipulação em massa, né? Sim. Existe aqui algum superchat, que daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Pessoal, no final desse podcast, eu vou fazer todas as perguntas que estão no superchat para o pastor Carlos Cardoso. Se você ainda não fez o seu superchat aqui, faça, que eu quero deixar essa pergunta em pauta aqui para a resposta do pastor. A gente ainda vai continuar o nosso podcast, mas você que chegou em nosso canal agora e ainda não conhecia, você está no Eu Acredito Podcast. Semanalmente temos aqui convidados especiais tratando de assuntos diversos, cristãos, políticos, dentro de um nicho totalmente voltado ao povo de Deus, informando e levando edificação espiritual. E nós temos aqui alguns patrocinadores que nos ajudam a manter este canal e também a fim de ajudar os nossos telespectadores. Se você tem um nome negativado na praça, o famoso nome sujo, e não consegue nem entrar em financiamento por conta de não ter crédito na praça, eu quero te apresentar a Boss Cred. No final do podcast, tem aqui o QR Code, tem também o WhatsApp. Entre em contato, doutora Franciela e doutora Camila vai te atender da melhor forma possível. E em até 7 dias, você pode limpar o seu nome e voltar a ter crédito na praça. Então, chega de constrangimento, limpe o seu nome com a Boss Cred. Você que precisa registrar uma marca, registrar uma clínica, registrar um restaurante, registrar uma empresa, um negócio em geral, entre em contato aqui com a Albernaz Registro de Marca, para que você tenha a sua marca registrada juntamente ao INPI, Instituto Nacional de Proteção Industrial. Assim sendo, você não correrá risco de sofrer crime de plágio. E se acaso acontecer, você poderá reivindicar seus direitos juridicamente e ter êxito. Olha só, entre em contato com o doutor Arthur da Albernaz e ele vai te dar toda a assistência possível. Você que é do estado do Paraná, tem familiar por aqui e quer um lugar para você se divertir, se entreter, ter um tempo especial de lazer e de descanso, eu quero indicar você aqui o América Park, que é o maior parque termal da região central do estado do Paraná. A Melissa tem um recado especial para você e nós já estamos de volta com esse podcast. Ontem o pastor Carlos Eduardo esteve aqui e ele abordou um assunto e pediu para eu conversar sobre esse assunto com o pastor Carlos Cardoso, porque ele já tinha falado desse assunto aqui. Maçonaria na igreja. Melissa, e eu estou de volta. Sol, água e felicidade se encontram no América Park, o mais novo parque aquático do centro do Paraná. Diversão garantida para toda a família. Perfeito, diversão garantida para toda a família. Então, pastor Carlos Cardoso, ontem o pastor Carlos Eduardo esteve aqui e ele falou sobre igrejas que enterram a Bíblia. Ele disse que quem faz isso geralmente são os maçons. E ele não entendia por que alguns pastores enterram a Bíblia e colocavam a Bíblia ali como pedra fundamental para depois vir com a base, estrutura e levantar o templo. Maçons enterram livros mesmo? Então, é o rito da pedra fundamental, né? Então, a maçonaria faz o mesmo rito antes de construir um templo. Então, é um rito, né? Hoje, dentro desse sistema, Fábio, não é, a arquitetura das igrejas é maçônica. A arquitetura das igrejas são maçônicas? Onde você pega todas as colunas da Grécia, aquelas colunas redondas, é arquitetura maçônica. Pega a arquitetura da loja Havan, pega uma loja Havan e pega uma Universal e coloca uma do lado da outra. E pega a fachada das igrejas. É idêntico ou não é? Maçônica. O velho da Havan é maçom.
E a questão da Estátua da Liberdade, que é Semaríades, que é a mãe de Nimrod, né? Que gerou Tamuz. Então, a rainha dos céus. Então, veja bem, existe toda uma simbologia, ela está em todas as... Foi dada a Estátua da Liberdade pela França, pelos francos maçons franceses. Foi a maçonaria que tá lá no pé da Estátua da Liberdade, a homenagem dos francos maçons aos Estados Unidos. Pega o Washington lá, de si e tal, tem toda uma questão. Então, a arquitetura das igrejas, toda igreja que tem pirâmide na frente e aquelas colunas tem uma arquitetura maçônica. Quando você fala sobre essa ideia de pastores, maçom e tal, né? No último podcast gerou uma polêmica a minha fala, né? Penúltimo, né? Foi o penúltimo. Por quê? Por exemplo, se você é maçom e eu pergunto você é maçom, Fábio? E você me responder, eu não sou maçom, você não é maçom. Porque o maçom, ele é proibido, isso é código de ética, tá? Ele é proibido de negar que é maçom. Então o maçom não pode negar? Não nega. Então, se você chegar para um maçom e dizer, você é maçom, ele vai dizer, é o que estão dizendo aí. Ele te respondeu? Não. Então, ele é maçom. O Albert Pike é o papa da maçonaria. Ele é assim como tem a Bíblia dos cristãos, existe a Bíblia de Albert Pike para os franco-maçons. Ele é considerado o cara da maçonaria, o cara que revolucionou a maçonaria. Então, assim, princípios de Albert Pike está dentro desse controle totalitarista e tal. Mas a pergunta que eu fiz para o pastor Carlos Eduardo, eu faço para o senhor aqui. Qual o problema em um pastor ser maçom? A maçonaria não é só uma loja filantrópica que um ajuda o outro a crescer? Meu Deus. Então, primeira coisa, né? É uma sociedade secreta. Ele se intitula como sociedade secreta, certo? Sim. Então, pega no dicionário a palavra satanismo. O que significa satanismo? Você sabe o que significa satanismo? Não. Tudo que é feito em oculto. Então, se eu não posso revelar nada do que acontece na sociedade secreta, é satânico. É oculto. O maçom disse que não, eles não são uma sociedade secreta. Tem maçons que assistem o podcast aqui. Se tiver alguém assistindo, eles dizem que não é uma sociedade secreta. Eles são uma sociedade discreta. Não, é sociedade secreta. Existe templos maçons, por exemplo, que a pessoa ela não entra nem vestida, ela entra com um capuz, para as pessoas não verem ela lá participando da reunião. Existe salas maçons que não existe identificação de pessoa. Tem até um cara na internet que saiu da maçonaria que fazia parte disso. Ele fala, a loja que eu participava, eu entrava de capuz. Ninguém se enxergava lá dentro. Então, assim, eles se dizem como pessoas que fazem o bem, que nem eu falei, o código de ética. Se você for um cara que faz parte da maçonaria e você começa a dever para todo mundo e tal, você é desligado. O teu padrão de caráter... Porque eles são contra adultério. O maçom é contra adultério. Porque se você não é fiel à tua esposa que dorme contigo na cama, como é que você vai ser fiel à irmandade? São princípios que você vai olhar e vai dizer, mas isso é maravilhoso, não é? O cara não pode trair a esposa. O cara tem que ser totalmente fiel às leis, às regras, né? Aos códigos secretos, né? E aí você pensa, não, mas isso não tem nada a ver. Meu irmão... O final disso é o que Jesus disse. Os filhos das trevas são... mais prudentes. Porque se é sociedade secreta é das trevas. Tudo que o crente faz tem que ser manifesto aonde? Na luz. Não existe nada oculto. Nada oculto. Então, tudo que eu faço está na luz. Não tem nada oculto. Agora, o que os maçons fazem está tudo na... E aí existe o grau de iniciação. Teve muita gente naquele vídeo lá que deu risada. Não é assim. É assim, a pessoa entra com uma venda, ela vai entrar lá com a camisa meio que rasgada, a calça erguida, e ele vai ter que declarar que ele está saindo das trevas e entrando na luz. Isso é o grau de iniciação. Como é que a pessoa vai negar que ela estava na luz? E agora ela vai dizer, imagine um pastor, é isso que não cabe na minha cabeça. Um crente, um nascido de novo. Chegar e concordar que ele está saindo das trevas e entrando na luz agora. Quer dizer, então, tudo que ele teve de experiência com Deus, a luz de Cristo,
Nada adiantou. Agora que eu entrei na luz, porque eu entrei na maçonaria. Não existe concordância entre trevas e luz. E não existe concordância entre cristianismo e sociedade secreta. Não tem como você ligar uma coisa. Mas é uma irmandade. Por que não tem irmandade na igreja? Nós somos irmãos, não somos? Somos. Para que uma outra irmandade? Para que eu vou fazer parte de uma sociedade secreta? Para me enriquecer, para depender de homens e não de Deus. Então, existe tudo isso. Mas, pastor, o que leva um servo de Deus, conhecedor da verdade, já que conheceu a luz de Cristo, a luz do Evangelho de Jesus, ir para uma maçonaria? Riqueza e poder. O que o diabo ofereceu para Jesus? Entre aspas, quando ele oferece todos os reinos e glória dessa terra, te darei se você se prostrar e me adorar. Ele está oferecendo poder. O que a maçonaria oferece? Riqueza e poder. Poder. Né? Dentro da fraternidade, existe lojas de maçom, para você ter ideia, que eles têm caixa própria para investir em você e te enriquecer. Depois você devolve o dinheiro, né? Eles acreditam tanto no que eles vivem que eles dizem, não, a gente vai... Né? Você vende xícara. Está aqui o Aládio e o... Erickson. Nós só compramos xícara tua. Você pode vender a R$30 uma xícara, ela vale 10. Nós vamos comprar de você. Só que eu vendo microfone e o Aládio vende computador. Você vai comprar o quê? Vai comprar de quem? Eu posso vender esse microfone vale 500. Eu posso vender a 1.000. Você vai comprar só de mim. Sim. O computador por quê? Porque nós nos fortalecemos. Então eu não perco, eu só ganho. Agora imagine, cabeça desse povo. Eu fico imaginando, né? Meu pastor abriu mão do ministério para se tornar grão-mestre numa loja maçônica. E há quanto tempo o cara está como maçom pastoreando a igreja? Para se tornar grão-mestre. É essa a pergunta que todo mundo deveria fazer. Quanto tempo faz que ele faz parte da maçonaria para ter chegado a grão-mestre? Ninguém chega a grão-mestre da noite para o dia. Isso pode levar 30, 40 anos dentro da Irmandade. E a pergunta que fica, e esse povo que é pastoreado por maçons, recai sobre eles alguma maldição? É que todo mundo fala, eu vou sair agora da... Aqui, a irmã Carlinha está dizendo que o pai dela é grão-mestre da maçonaria. Então, assim... Ele fez algum pacto, irmã Carlinha? Se fez, ela não sabe. Agora, olha só. A pergunta foi... E esse povo que congrega com pastores maçons? Rapaz, eu entro cada enrascada desse podcast aqui, velho. Meu Deus do céu, esse dia eu tava na barbearia, veio um maçom lá, dando risada, rapaz. Falando, eu vi um podcast seu, um pastor falando sobre maçonaria. Eu falei, e agora? Falei, foi o pastor que falou. Você não trouxe os dois, tá? Aí eu quis trazer, aí ele chegou bem assim... Mas você tem perfil para ser maçom. Quando voltar às reuniões, eu vou te convidar. Aí eu falei, manda um convite que eu quero ver lá se tem bode. Vai não. Vou não, mano. Vou falar igual aquele cara que viraliza. Vou nada. Então, o que as pessoas precisam entender, né? O que as pessoas precisam entender nessa questão de estar numa igreja de um pastor maçom? A palavra de Deus, ela é pura, né? O cano pode estar enferrujado, mas a água, ela sai limpa, vamos dizer assim. A palavra de Deus é o que limpa, é o que liberta, é o que transforma. Então, assim, as pessoas precisam estar muito ligadas em Deus e pedir direcionamento do Espírito Santo. Hoje, eu arrisco a dizer assim, tem muita gente em casa sem congregar, né? Por causa de coisas como essa. E é pior, eu sempre aconselho as pessoas, né? A gente tem um apoio na internet, que eu faço culto online para esse povo que está desigrejado. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eu vejo que só critica, fala e tal, sai da igreja e daqui a pouco está bebendo, está fumando, está se prostituindo. Não era melhor estar lá e não estar no pecado? Ah, mas eu estava lá, o pastor era isso e aquilo. O pastor não te salva. Quem salva é Jesus. Então, cada um vai dar conta da sua alma diante de Deus, né? Então, eu digo assim, a palavra de Deus, ela é pura. E a palavra de Deus é o que nos liberta, é o que nos limpa, é o que nos edifica. Mas, a Bíblia diz lá, né, que se eu sei do pecado
e eu não condeno, não falo nada, se eu, por exemplo, vou dizer o pastor Carlos, se eu tenho um pastor que eu descubro que ele é maçom, eu vou confrontar ele. Confronta, pastor. Com certeza. E a Bíblia diz, né, Apocalipse 18:4, sai do meio dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Porque eu sei que o cara fez pacto ou caminha para um pacto com o próprio diabo. Porque não existe maçonaria sem satanismo. Então, assim, imagine eu conhecendo você, sabendo que você vai para o inferno, carregando uma Bíblia debaixo do braço em cima de um púlpito. Eu vou falar. Né? E se isso me incomodar a ponto de eu não conseguir conviver por saber que você não quer se arrepender, não é te condenando, eu vou sair para um ambiente que eu me sinta bem. Que eu vou crescer espiritualmente, que isso não vai me gerar bloqueio. Que esse que é o problema, muitas vezes gera bloqueio, né? A pessoa saber. Rapaz, loucura, então. Tá feio o negócio, né? Eu não sei se eu fiz essa pergunta pro senhor aqui da outra vez, mas se eu fiz, eu vou fazer novamente. O senhor já foi proibido em pregar em lugares porque o senhor pregou contra a maçonaria, né? Com certeza. E teve eventos, teve uma região do Nordeste do Brasil, eu estava em Minas Gerais, e aí um obreiro falou, pastor, vamos fazer uma live, meu sonho era fazer uma... Eu falei, vamos fazer uma live. Daí a gente fez uma live no Facebook dele, né? Fazendo pergunta do Apocalipse, ele falou, vou levar o senhor lá na igreja e tal. Daí o pastor dele entrou na live. E aí ele, o pastor presente tá aqui e tal. Que alegria. E aí terminou a live, eu, rapaz, que benção, pastor. Foi Deus. O pastor está assistindo, agora eu vou levar o senhor, vou ligar para ele agora. Ligou. Aí, na hora, o pastor não atendeu, a gente estava no mesmo ambiente. Né? Daí depois ele conseguiu falar com o pastor. Daí, a hora que ele falou com o pastor falou para ele, mas não foi esse menino aí que falou da maçonaria lá nos Gideões? Aí ele voltou para falar comigo e falou, rapaz, todo mundo na cidade fala que meu pastor é maçom e eu não acreditava. Só que agora eu passo a acreditar porque ele foi contra a sua ida lá, porque você falou contra a maçonaria. E assim, eu peguei em 2016 nos Gideões, eu preguei o Brasil inteiro. 2017, quando eu falei da maçonaria, automaticamente se fechou a porta. Misericórdia, misericórdia. Então, né? Para onde nós estamos indo desse jeito, pastor? Sim, aqui na Assembleia de Deus de Curitiba, na época, vou citar aqui, né, um grande homem de Deus, pastor Vilmar, que hoje está lá em Colombo. Ele foi ameaçado por maçom na sede de Curitiba aqui também. Ele pregou uma terça-feira e falou contra a maçonaria. No outro dia ele recebeu uma ligação, recebendo uma ameaça, dizendo, você está falando demais. Então, assim, em todos os lugares, né? Pesado, hein? Pesado. Eu encerro esse assunto aqui. Esse assunto aqui dá... Você não gosta de falar da Assembleia de Deus de Curitiba? Esse assunto aqui dá calafrios, na verdade. Pesado demais. Mas, assim, o senhor falou aí de um pastor que pregou contra a maçonaria. Eu lembro que me converti há 15 anos atrás, mas eu ouço mensagens antigas. 15, 20 anos atrás, até 20 anos atrás, parece que os pregadores pregavam muito contra a maçonaria. Hoje em dia já não se fala mais. Por quê? Será que os pastores estão sendo ameaçados por maçons? Ou nós, de fato, estamos covardes de tratarmos desse assunto na igreja? Hoje a gente está caminhando para um âmbito de naturalismo, eu sempre digo isso. Tudo está se tornando, não tem nada a ver, não é bem assim, isso é religiosidade, toda a história, toda moeda tem duas faces, isso são coisas que contam, quando você vai ver a fundo não é... Mas não tem, qualquer livro, qualquer pessoa, né? Eu tenho um advogado que também fazia parte da maçonaria no Rio de Janeiro, ele falou, não tem como você ser pastor e ser maçom. Ele renunciou à maçonaria para ser pastor. Imagine. Então, assim, qualquer pessoa que você vê que saiu da maçonaria por Cristo, ele sabe que é impossível. E aí você vê a influência da maçonaria nas religiões. Eles estão dentro, eles não estão fora. Em algum grau você vai se encostar com eles. Meu Deus do céu, que o Senhor nos guarde nos livros. Vamos responder algumas perguntas do Superchat para a gente... Vai ter outro podcast ainda. Vai ter outro podcast ainda? Tem outro podcast, Erickson? Não passou nada. Não, então não... Aí só vamos responder as perguntas. Vamos responder o Superchat. Consegue colocar aqui?
Vamos lá? Se você não enviou o seu superchat, envia o seu superchat agora com a pergunta, que chegou o momento que nós vamos responder tudo. Vamos não. Quem vai responder é o pastor Carlos Cardoso. Pastor Cardoso responde e eu faço as perguntas. Dá pouco like, hein? Com a quantidade de visualização é bom. Olha aí, gente, eu nem tinha prestado atenção. Poxa vida, 1.200 pessoas assistindo ao vivo e tem quantos likes? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, gente. Fortalece o nosso trabalho, ajuda a gente nesse canal aí. Já mete o like aí. E vamos lá. Se você não fez a pergunta, pode fazer agora. Maria Ercília. Obrigado, Maria Ercília, por sua participação. Pastor Carlos, fale sobre o acordo Israel e Hamas que acaba de ser assinado com mediação dos Estados Unidos da América, Egito e Catar. Donald Trump reivindica o mérito. Ele foi categórico em dizer que se os reféns não forem soltos, ele vai transformar Gaza num inferno, né? Então, assim, existe um temor muito grande que isso aconteça, porque todos sabem que ele não só fala, mas ele faz, né? Mas olha que interessante, o Egito, o Catar, são países que são inimigos de Israel, intermediando um acordo com os Estados Unidos e Israel para haver paz. E isso vai se estender para todos os países. Hoje, por exemplo, outra coisa que as pessoas precisam entender, o novo líder da Síria falou que vai trabalhar junto com Donald Trump. Olha só. Inimigos declarados de Israel, nós vamos trabalhar junto com ele. Então, é uma unidade pela falsa paz. Essa é a realidade. Cristiano, obrigado pela força, obrigado aí pelo seu superchat. Cristiano Gonçalves Oliveira, pastor, o que o senhor acha sobre o Bitcoin? É uma moeda que irá salvar o cristão em caso... Sobe um pouquinho aí, Eric, por favor. Em caso de uma eventual ascensão do anticristo? Com certeza, né? As pessoas declaram, quem ouve o 38 aí na internet, que é o cara do Bitcoin, fala que a única forma de você ser livre de todo o sistema é o Bitcoin, porque o Bitcoin chega a funcionar até offline, né? Então, hoje, se for analisar em termos de moeda digital, a moeda mais segura do mundo é o Bitcoin. E aí é algo que se você fazer da forma certa, você pode ter renda. Por exemplo, o exemplo do Bitcoin, se nós tiver um apagão digital por 10 anos, depois que voltar, o teu dinheiro continua lá. E dos outros bancos pode desaparecer. Entendeu? Seria uma segurança. Agora, existe muito burburinho aí que em 2027 vai ter uma queda gigantesca nos bitcoins, né? Em vez de ter alta, ter queda. Porque já está tendo uma quedinha, né? Eu sofri esses dias. Mas é uma possibilidade, né, de ser, entre aspas, uma salvação. Camila Dias, obrigado por sua participação, obrigado pelo superchat. Pastor, o senhor acha que haverá um controle humano sobre gestação, sobre os bebês? A mulher terá um limite para gerar? Então, a gente já está... Na realidade, eles não vão precisar botar controle sobre isso. Eles já prepararam a mente das pessoas para não ter filho, né? Então, eu vi agora uma fala do Elon Musk muito interessante, que falou, uma das maiores catástrofes da humanidade é não ter uma geração futura. Então, a humanidade está envelhecendo, que ele contou ainda sobre a causa do Japão. Hoje se vende mais fralda no Japão para idosos do que para crianças. Tem noção? Então, assim, não está nascendo. Aí, por quem estão trocando os bebês? Por cachorro, né? Pai de pet, mãe de pet, vó de pet. E se você perguntar para um casal novo, você quer ter filho? Não quer. Então, não vai precisar. A mente já foi programada para não gerar, para não ter filho. E esse problema, se você pegar o gráfico, o Canadá envelheceu, os Estados Unidos estão envelhecendo, a Austrália, Reino Unido. Hoje, qual é as crianças que mais nascem no Reino Unido? O nome que foi mais registrado no Reino Unido em 2024 foi Mohammed, muçulmanos. Então, o londrino mesmo, o povo do Reino Unido, não gera filhos. E aí o Japão, isso já está há 10 anos, essa decadência, que não nasce mais do que deveria. Então, a gente vê que eles não precisam nem de um controle, né? E aí eu acredito claramente que
O que eles querem é reduzir drasticamente. Talvez países populosos eles possam controlar, mas os outros, no Ocidente aqui, não precisam mais. Já está tudo dominado mentalmente. Tudo dominado, tudo controlado. Infelizmente. Pastor Carlos, muito obrigado por mais uma vez somar, contribuir aqui com a gente. A gente vai encerrar esse podcast agora com o senhor deixando uma mensagem a todos que acompanharam esse podcast e ouviram desde do início ao fim sobre todos os acontecimentos que ocorrem no mundo hoje. Qual seria a sua mensagem para o mundo? Eu digo a todos, né? Esse é um tempo de refletirmos sobre... a Bíblia diz, onde está teu tesouro, ali também está teu coração. É onde está teu coração, se é nas coisas de Deus ou nas coisas da terra. Precisa haver um equilíbrio, né? A gente não foi para o céu ainda, precisamos viver aqui na terra. Mas o nosso coração ele deve estar mais ligado às coisas espirituais. O que mais me chama a atenção, Fábio, nas parábolas das 10 virgens, é que todas dormiram. Mateus 25, 5, todas as virgens dormiram. Não foi 5 que dormiram, foi as 10 virgens dormiram. Qual foi a diferença? 5 tinha azeite em reserva. Então, é tempo de ter azeite em reserva. E só tem azeite em reserva quem ora, quem jejua, quem lê a Bíblia, quem permanece ao pé da cruz, mantendo comunhão com Cristo. E esse é o momento de nós termos reserva de azeite. É um perigo andar sem azeite na lamparina nesses dias que nós estamos vivendo. Jesus está às portas. Deus abençoe a todos. É isso aí, gente. Este foi mais um episódio do Acredito Podcast. Muito obrigado por sua participação e interação. Eu vou nessa amanhã com a graça de Deus. Estamos de volta. Obrigado, TV Fusão. Obrigado, Erickson, hoje aqui na produção. Aládio, gratidão pela visita. Tamo junto, é nós. Amanhã estamos de volta. A partir das 14 horas, eu aguardo você aqui em nosso canal. Até mais! Mudar essa nação, eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração.